farra do boi, é um rito de embriaguez. É dionisíaco isso aí. Outras cositas mais além do álcool, né? É verdade, viu? Não devo falar sobre isso. Ainda não está liberado. Mas se usa outras cositas. Mas então, amigo e amiga, isso aí por que é um fracasso? Porque é uma coisa que eu escrevi defendendo alguma coisa que eu não defendo mais. Eu não tinha, naquele momento, a sensibilidade que hoje tenho em relação aos animais. Eu tinha outra. Eu tinha uma relação de proximidade com os praticantes. Aliás, já tem uma moça ali, ó, a Samantha, que é uma grande etnógrafa também. Não está aqui nesse livro, mas ela é uma grande etnógrafa da Folia do Boi. La Folie du Bœuf é mais chique, né, em francês, do que dizer em português farra do boi. Porque é uma maneira de depreciá-la, né? Se fala em francês, é mais chique. Folie du Bœuf, olha que chiqueza. Né? Mas então, esse livro, portanto, eu escrevi e publiquei em 93 com colegas, há vários capítulos. Eu escrevi uma introdução e uma etnografia. Aqui eu vou... tem vários textos aqui, eu não vou falar de tudo, porque não há tempo. Vai embora as pessoas, inclusive eu. Falar demais cansa. Né? Então, esse livro é um fracasso no sentido em que eu já não o escreveria, eu não defenderia os praticantes da Folia do Boi. Porque eu acho realmente que a nossa sensibilidade de hoje é um ritual de crueldade. Como não é somente ele, né? Isso é muito longo para discutir, mas não é o momento, né? A questão da crueldade, tá? De rituais desse tipo, e de coisas que poderíamos até pensar próximas aos rituais, né? Como, por exemplo, né, rituais de tortura. É verdade. O Brasil passou por isso várias vezes. Em 64, até 2000 e não, 60, quando é que foi o último ditador? Foi o Figueiredo não é? Então, nós vivemos tortura, pessoal. E aquelas pessoas faziam ritos. É verdade. Aquele capitão lá, aquele major lá, aquele coronel lá, parentes do Ustra, não é? Mas perdão por isso. Falo da minha alma, como diz o meu amigo Valdir, né? Ânima. Mas esse livro, portanto, é uma coletânea de artigos. Eu valorizo especialmente, né, o texto do Ordep Serra. O Ordep Serra foi aluno do Jean-Pierre Vernant, que é um grande sábio também, helenista. Bom, o Ordep é do tamanho dele, só que é francês, é mais chique. Mas então, eu vou falar sobre ele brevemente, dizendo que é um livro de colaboração, com vários colaboradores, de uma coisa que eu já não pratico mais como defensor daquela sensibilidade. Isso aqui lembra uma coisa de vários antropólogos, mas eu me lembrei especialmente de um texto célebre, né, do Marechal Salins, ou Marechal, ou Marshall. É um marechal, cara. O Marshall Salins era um marechal, no sentido que, dentro da antropologia daquela época, ele já morreu, né? Ele era um chefão. Eu o conheci na Universidade de Chicago, no país do grande Satã. Mas, então, ele dizia, na antropologia, dentro de pouco tempo, todos estaremos mortos. Todos estaremos mortos. E nossos textos e ideias esquecidos ou contraditados. Bom, a sorte de alguns é que isso acontece muito tempo depois da morte, mas tem outros que acontecem ainda vivos. Né?
Isso é um texto célebre esperando Foucault, do Marshall Salles. Mas, enfim, esse texto, portanto, é basicamente isso. Mas eu vou pular, tá? Fazendo o meu compromisso de tentar ser breve. Eu vou falar desse livro aqui e vou cantar um pouco. Porque, afinal de contas, eu aprendi a cantar na aldeia Peraí, cara. O meu nome da aldeia Yavarititintup, que é um lugar onde tinha muito tucum, que eu vivi lá há alguns anos. E lá eu aprendi a cantar esse ritual da festa da Jacotirica. Por que eu disse ao Valdir que isso aqui equivale à Odisseia, ou à Ilíada, e vários outros textos célebres das culturas mediterrâneas? É porque aqui está a salvo um ritual, porque, na realidade, a Amazônia é constituída por grupos indígenas de sábios. Você chega lá, tem coisas do nível da Odisseia. Não é? Ou, como diria a Beatriz, não é? Da Divina Comédia, lasciate toda a esperança, aqueles que entram, né? Então, isso está aqui. Então, esse texto, portanto, é uma documentação exaustiva, porque eu sou uma pessoa um pouco exaustivo, não é? Sobre um ritual que eu estudei durante 11 dias e 11 noites. E, para fazer isso, eu levei esses anos todos. E que depois traduzia as letras. Traduzir as músicas é difícil, né? Mas tentei fazer isso aqui. Então, eu vou mostrar, esse é um ritual, portanto, ligado aos índios Camaiorá, que são índios do Alto Xingu, Tupi-Guarani, e é uma tragédia cômica. Não é tipo uma tragédia tipo a Odisseia, ou a Ilíada, mas é cômico também. Os livros da comédia e da tragédia são misturados, apesar do Aristóteles. Tá? A comédia e a tragédia estão misturados aqui. O riso é terrível. O riso, diria Michel Foucault, é terrível. Não é? Então, o que acontece aqui é que é uma descrição exaustiva. Durante esse tempo todo, depois eu levei tempos para traduzir, e, portanto, isso aqui, o que se tem algum valor, o valor é porque, no futuro, os sábios indígenas vão dizer, cara, esse cara documentou tudo, esse cara era louco, é um ostinato isso aqui. É tipo Antônio Carlos Jobim fazendo ostinatos. É um ostinato, obstinado. O que é isso aqui? Eu vou cantar um pouco para dar um pouco de ânimo a essa reunião muito falada. Esse é um ritual, tá? De queima de mortos. Não no sentido que usamos, né, no Brasil, mas no sentido de que essas almas, tá? Porque o problema do Alto Xingu, a morte é terrível para eles, porque a pior coisa do mundo que pode acontecer ali é a morte, porque as pessoas morrem, e se não forem devoradas pelos urubus divinos, elas viram que quando, aliás, podem virar bosta de urubus divinos, elas vão viver nas aldeias celestes, que é um horror, são um horror, onde as pessoas comem barata e não têm sexo. Conversa com os Camaiorá, eles odeiam a morte. Não é como os Araueté, que adoram a morte, que se transformam em deuses.
Os Camaiorá não gostam. Mas então, eu vou cantar um pouco. Olha que bonito, né? Beleza, né? Belo sineiro, né? Bonito. Mas então, amigos e amigas, eu vou cantar. Isso aqui é o título desse livro é ad hoc, no sentido latino, é para isso mesmo. Isto é uma partitura. É uma maneira de ler a música numa cultura que não tem por costume a escrita da música. Não, a nossa também não tem, né? Quem aqui escreve música? Poucas pessoas. Mas nós cantamos, né? É a mesma coisa, viu? Os Camaiorá são parecidos com vocês. Porque aqui algumas pessoas que sabem escrever música, mas os Camaiorá não sabem. Interessante, né? Eu aprendi a escrever música. Mas então, eu vou cantar, porque são vários cantos. É uma loucura isso aqui. 11 dias e 11 noites, sem dormir, gravando, etc. Eu era um garotão, né? Mas então, eu vou cantar um canto do motequê. Motequê é um pássaro muito bonito, que canta na madrugada. Como é o nome dele, meu Deus? Eu vou me lembrar. Um minutinho. Eu vou pegar aqui a partitura que vai me orientar. Motequê. Essa técnica vocal é preciosa, viu? Motequê. Ai, ai, motequê. Ai, ai, motequê. Motequê, pira, motequê, pira. Tá tudo na cabeça. Motequê. Motequê. Jacubim é o nome dele, o motequê. É um jacubim, é um pássaro que canta na madruga, não é? Não sei se vocês conhecem, né? Eu não sei nem se tem por aqui o jacubim, mas é um canto. Porque o que é esse jacubim? Isso aí dá para escrever 50 mil teses de doutorado. O jacubim é uma comida do tempo desse ritual, onde as pessoas não devem comer peixe. A alimentação comum, Camaiorá, é peixe. Não é para comer carne. Carne é coisa de selvagem. Selvagem, para eles, é o minhararã. É aquele que come outra carne. Eles comem peixe, né, que tem a licença do dono dos peixes, né, que é de quem eles pedem permissão para comê-los. Mas então, esse é um livro, portanto, que documenta algo desse tipo. É longo. Na realidade, dá para escrever sobre isso, e eu espero que os sábios indígenas vão pegar esse texto daqui a algum tempo, como as pessoas pegaram os textos clássicos, para ver como é que era aquela história. Porque a Ilíada e a Odisseia eram cantadas. Eram cantadas. Isso era cantado? É cantado. Em que sentido? É um poema imenso, do tamanho da Ilíada. Só que é feito pelos índios e, portanto, nós não valorizamos. Quem somos esses nós, né? É claro que é o Brasil cruel, que assassina índios, né?
o Brasil cruel, o Brasil tem crueldade com os índios, histórica. Mas não é claro que é todo mundo. Eu, por exemplo, sou um aliado, eu imagino aqui que a maioria de todos nós aqui é de aliados, né, dos índios, na defesa das suas terras e dos seus direitos em geral. Dos seus direitos, a diferença de serem como são. É isso. Pois bem, então, esse texto eu valorizo muito, porque é um texto que traz a memória fresquinha de algo que está aí, que são epopeias, comédias, ou livros de epopeia e comédia ao mesmo tempo, desses povos fantásticos que habitam do Alasca à Patagônia. É claro que nós não estamos falando do Alasca à Patagônia aqui, mas os índios são isso. Os índios são isso. Alasca, lá em cima. Patagônia, cá embaixo. Índio. Eles são donos do mundo, ou pelo menos dessa parte do mundo. E espero que todos nós sejamos seus cúmplices. Eu sou um deles. Bom, como eu disse, devo falar pouco para as pessoas não irem embora. Eu preciso falar, para finalizar, do último texto que chama-se A Musicológica. Você pode, por favor, Valdir? Essa é a Musicológica Camaiorá, esse texto. Esse texto foi minha tese de mestrado, isso aí foi o doutorado. Que é um estudo sobre a teoria musical camaiorá. Bom, é muito, nesse sentido, é um texto muito útil para quem quer estudar, comparativamente, teorias musicais. Imagine, por exemplo, no nosso mundo, aqui tem músicos, né? Imagine, na nossa teoria musical, há uma tradição de pensar aquilo que chamamos de tônica. Já ouviram falar, né? A tônica, como lugar de relaxamento, né? Isto não é universal. E, aliás, é romântico. Nem é universal no Ocidente. Porque, se vocês forem ver a palavra tônica, vem do latim tonus. Não, perdão, do grego, tonus, que é o lugar do acento, do acento mais forte, o tônus dos vivos, não é o tônus dos mortos, que é a rigidez cadavérica. A tônica é o lugar. Se vocês ouvirem a finalização de qualquer música, termina a música clássica mesmo, ocidental, eu falo clássico romântica, Bach, Mendelssohn, até, vamos chamar, Wagner. A tônica é o lugar do consumo exaustivo da contradição. Especialmente, se vocês forem ouvir o jazz, a tônica é muito isso. Já ouviram a finalização de um texto, de uma música de jazz? Toca tudo. 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 Porque a tônica é o tônus. Então, e isso é muito claro na música camaiorá. A ideia de ipã, que é uma ideia muito preciosa em camaiorá, que é pé. Ipã serve também para dizer aquilo que chamamos de tônica. E, aliás, também para aquilo que chamamos de tema. O que é interessante. Tema, tônica e forte e fraco. Então, esse texto trata dessas coisas, de como os sábios camaiorá organizam a sua teoria. E como isso é precioso, no meu caso, ter escrito isso,
para entender o que nós pensamos da teoria. Porque normalmente pensamos a teoria como um afastamento da prática, né? O que é uma bobagem, né? Isso nós sabemos muito na filosofia clássica, né? Que a teoria e a prática andam juntas, né? Aliás, quando não andam, nós estamos a perigo. Coloquem sua teoria na prática e vice-versa. Então, no caso específico deste livro, que eu considero muito também interessante, como diriam os portugueses, é engraçado, ou seja, tem graça. Dentro tem graça, engraçado. Os portugueses são foda, né? Eles falam português. É interessante ver como eles pensam, tá? Aí, certas ideias como tema, né? E outras ideias preciosas, como, por exemplo, sons agudos e graves. O que é isso? Vasticidade, diria Heidegger. Porque os sons agudos e graves é uma noção táctil. Agudo, grave, pesado. Os camaradas não pensam aspas, a altura, dessa maneira. Pensam em termos de tamanho. Eles diriam sons pequenos e grandes. São aqueles que nós chamamos, respectivamente, né, de agudos e graves. Então, esse aqui é um convite à comparação das nossas formas de pensar a música. Isso eu estou citando um texto de um colega, pensar a música. Faça isso, né? Então, obrigado e perdão pela interlocução tão longa. Se vocês acharem engraçado, eu estou disposto a conversar mais um pouquinho. Pronto, obrigado.